Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos apoiadores, ao Alan que está aí na parte técnica. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momento do Turismo no Vale, edição de número 134. E hoje estamos aqui no CTG Querência do Arroio do Meio, aqui em Arroio do Meio, para fazer um programa diferenciado e falar de toda a programação da Semana Farroupilha do CTG Querência do Arroio do Meio. Vamos contar belas histórias envolvendo a programação, envolvendo a história do CTG, os usos, os costumes, a tradição gaúcha. Lembramos que esse programa tem o apoio da Nidecor House, da Girando Sol, Empresa de Transportes Irmãos Tché, Sicredi Região dos Vales e também do Ritz Restaurante. A gente quer lembrar que o espaço aqui do CTG, após as cheias, ele está totalmente reconstruído e tem uma programação extensa que se estende do dia 13 até o dia 20 de setembro. Fiquem conosco, vamos estar juntos até às 13 horas, estamos no YouTube, no Facebook, para contar para vocês toda essa história, toda essa programação. Semana Farroupilha do Querência 2025. Então, como eu falava antes, esse é o tema do nosso programa de hoje. E para conversar com a gente, com os nossos ouvintes, com quem nos acompanha, estamos aqui no CTG com 3 prendas hoje, que vão conversar conosco, vão trazer esse tema, então, para a gente tocar esse programa de hoje. Muito obrigada por abrirem as portas, ou as porteiras aqui do CTG e nos receberem. Claudete, muito obrigada. Depois, na sequência, eu vou pedir que todas vocês façam aí a sua saudação inicial. Eu vou começar contigo, pode ser, Claudete, depois a Amália e aqui a Gabriela. A Gabriela é a nossa estreante de hoje, A Claudete e a Amália já estiveram aqui com a gente em outra oportunidade, Então, muito obrigada por nos receberem, para a gente poder falar sobre esse tema tão importante para todos nós que somos gaúchos, que temos a alma gaúcha. Bom dia, Marlise, sempre é um prazer atender ao teu convite. Como a Marlise já me apresentou, eu sou a Claudete, atual vice-patroa aqui do CTG, e em nome do patrão André, a gente cumprimenta a toda a comunidade e agradece podermos estar aqui divulgando um pouco a nossa cultura. Antes da Amália se apresentar, eu quero fazer esse destaque também, que quando a gente está num espaço como o CTG, gaúcha em qualquer chão, que é um dos temas aqui do CTG Querência do Arroio do Meio, o chimarrão também não pode faltar, Então, ele é sempre um grande parceiro, ele é muito bem-vindo, ele é também o nosso convidado aí do programa de hoje. Então, bom dia, eu sou a Amália Rempel Fontana e atualmente estou como primeira prenda do CTG Querência do Arroio do Meio. Obrigada, Amália. E a gente sempre cria uma expectativa, quando a gente organiza um programa. E a expectativa de hoje é que a Amália pudesse declamar. Mas se a Amália declamar, a gente vai, o nosso programa acaba tendo também todo esse destaque para a gente contar toda a história, toda a cultura, toda a programação. Talvez numa outra oportunidade, Amália, a gente vai focar um pouco mais nessa arte, que é a arte da declamação e que é tão linda, que fala muito sobre nós, sobre a nossa história, sobre a nossa cultura. Parabéns, Amália, pelo teu trabalho, pela tua representação. A gente sabe o quanto você se dedica, para, de fato, levar a história, a cultura gaúcha, a todos os recantos. Seguimos aqui contigo? Sim. Bom dia, então. Meu nome é Gabriela Rentes. Hoje eu sou vice-coordenadora artística aqui no CTG Querência do Arroio do Meio. Obrigada, Gabriela. E para a gente iniciar, eu preciso fazer referência a esse espaço, a nossa indumentária também, e também eu não quero deixar de falar sobre esse barco que nos acompanha, sobre toda essa simbologia sobre a qual depois na sequência a gente também quer falar, porque quando a gente fala de turismo especialmente, tudo faz muito sentido e a gente sempre busca esse sentido, E a gente está num ano aí de
tempo de retomada das atividades e a gente sabe o quanto tudo isso é simbólico para nós. E a gente quer falar sobre isso também. Para a gente iniciar, então, o nosso programa, eu queria falar um pouco sobre a nossa indumentária, né? Não sei quem de vocês gostaria de apresentar, porque eu quero também colocar aí para os nossos ouvintes, né, sobre o que a gente está, nesse momento, vestindo. Então, a indumentária gaúcha, ela tem muita história, ela está sempre sendo pesquisada. Existe muita bibliografia que vai estudar a indumentária do gaúcho. E, atualmente, todo ano a gente faz novas pesquisas e novas descobertas, porque nós temos o nosso maior festival de danças tradicionais, é um festival que exige que nós entreguemos uma pesquisa para justificar a roupa que usamos. Então, existem muitas histórias sobre a nossa indumentária. Mas eu me atentei a estudar mais sobre o que o Manuelito Savariz, que foi presidente do movimento tradicionalista gaúcho, diz sobre a indumentária. Então, a indumentária do peão, ela sofreu muitas alterações conforme o tempo foi passando. E hoje em dia eles usam a bombacha, que foi trazida para nós na Guerra do Paraguai, que foi lá nos anos entre 1860 e 1870. Então ela entra aqui, vinda do Paraguai, ela entra aqui no Rio Grande do Sul e tem uma grande adesão, por causa de ser um traje prático e bom para se usar no andar a cavalo, que é o que o gaúcho mais faz, principalmente naquela época. E quando ressurge esta preservação, quando eles voltam a usar, eles então remetem à bombacha. E esse se tornou o traje oficial dos peões. E das prendas, se os peões teve muitas alterações conforme o tempo, as prendas muito mais, porque nós gostamos de seguir a moda, a gente inventa novas coisas, descobre o que se está usando na Europa ou em outros lugares do mundo, e as prendas sempre foi mudando muito mais o traje. Então, houve uma invenção. Quando eles começaram esse movimento tradicionalista, depois da primeira Semana Farroupilha que aconteceu, eles estudaram sobre os diferentes trajes que foram usados em diferentes momentos e acabaram criando um traje para ser chamado de traje atual, que é então como a gente usa hoje em dia. Então, existe toda uma história que é muito bonita e um constante estudo para entender essas roupas que foram usadas em diferentes momentos. Amália, quando a gente fala, quando vocês falam em prenda e peão, isso tudo faz parte, né, do cotidiano, né, do dia a dia. Né? Para quem nos acompanha, daqui a pouco deve estar se perguntando, quando ela fala de peão, quando ela fala de prenda, do que realmente ela está falando? Né? Eu acho que isso também sempre é uma curiosidade. É que o movimento tradicionalista começa lá em 1947, quando jovens que estudavam numa escola pública em Porto Alegre, no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, resolvem dizer que a nossa cultura tem valor, que não só o que vem de fora tem valor. Então, esses jovens, liderados pelo Paixão Cortes, que era um estudante na época, eles resolvem, então, criar a chama crioula, que é uma centelha da chama da pátria, que foi retirada na Semana da Pátria para criar, então, a Semana Farroupilha. Resolvem andar a cavalo com bombachas no centro de Porto Alegre. Eles transladam os restos mortais de Davi Canabarro, que foi um general da Revolução Farroupilha, da cidade dele até Porto Alegre. Então, eles resolvem retomar os valores do gaúcho e os costumes, e aí, nos centros de tradições, que não tinham esses nomes ainda na época, eles resolvem dar os termos das campanhas, os termos do rural para os cargos de uma presidência de qualquer sociedade. Então, a gente chama de peão, que seria nas estâncias, nas fazendas, aquele homem que trabalha em qualquer atividade, como sendo o homem gaúcho. Né? Então, o peão é o homem que vai trabalhar nesse movimento. Quando ele é mais novo, ele é o guri. Né? Guri é um termo bem gaúcho também. E quando ele é criança, é o piá. Né? Então, esses termos vêm dessas campanhas. E a prenda, ela é a joia mais rara, o presente, o que deve estar sendo cuidado e
com respeito e admiração. Então, ela é a prenda mirim, quando é criança, é a prenda juvenil, quando é jovem, a prenda adulta, a prenda veterana. Então, ela muda conforme a categoria, a idade, mas ela é a prenda. Já o homem, então, é o peão, o guri, o piá, o piazito. Gente, a gente fica impressionada com essas histórias, né? Porque isso é conhecimento, né? E a gente precisa, né, colocar isso nesses termos também, para que quem nos acompanha de fato, né, sinta também, se sinta inserido, né, nessa linguagem, nesse simbolismo que a gente traz hoje aqui quando fala de Semana Farroupilha. E também, assim, Amália, as cores, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as cores dos vestidos, das prendas, especialmente. Eu vejo que tem muitos detalhes, né? As meninas aqui estão com o vestido, eu estou com uma camisa, né? Saia, né? E blusa. Então, acho que isso também, né? É bastante relevante. Sim, existe uma diferenciação entre cores, conforme as idades das prendas. Eles sempre pedem que a gente respeite a criança, para a criança se vestir como criança, para a jovem se vestir como jovem e a mulher adulta se vestir, então, tal qual. Então, vai ser recomendado que as crianças usem cores claras, o vestido das crianças deve ser mais curto na canela, porque elas precisam correr, brincar, um vestido comprido não vai ser tão prático, então, que elas usem cores claras, lacinho no cabelo, penteado simples, sempre para mostrar a infância e deixar as crianças serem crianças. Então, as juvenis, que são a partir dos 13 anos de idade, elas já vão poder usar cores um pouco mais escuras, vão usar o cabelo já assim semi-preso, não vão mais usar a Maria Chiquinha, as 2 trancinhas, vão poder começar a usar flor no cabelo, que a flor no cabelo tem esse significado de mostrar que agora é uma mulher que pode ser apresentada à sociedade. Claro que elas continuam usando o laço quando preferirem, mas agora elas têm essa permissão, porque são uma flor que desabrochou. E assim as cores vão indo. As cores mais claras, claro que a adulta pode usar, mas para as crianças a gente sempre vai recomendar e não usem um azul marinho, um vermelho, porque não combina com a criança, né? Então a juvenil vai usar umas cores mais escuras e as mulheres também. Então a prenda adulta ela também vai ter mais um acréscimo, que ela vai poder usar a saia e blusa, porque a saia e blusa é um traje mais prático para ser usado no dia a dia. Então, se a gente for ver historicamente, as mulheres adultas que usavam, por causa que era algo prático, é algo da mulher casada, que cuida da casa, tem que trabalhar, por isso melhor para amamentar também quando tiver filhos. Então, as mulheres adultas com mais de 18 anos vão usar a saia e blusa. E os vestidos também podem ser usados por todas. Que bacana, né? A gente também conheceu um pouco mais sobre isso, né? E nós estamos, né? Nós 3 estamos com a flor no cabelo, né? Que eu até te perguntei antes, perguntava fora do ar se existe um lado, né, do rosto, enfim, né, que a gente pode usar, se é do lado direito, do lado esquerdo, se isso tem algum significado, né? E parece que não, né? Não, a gente pode usar conforme a gente quiser, pode usar aqui do lado, pode usar no meio da cabeça, não faz diferença, isso para nós não tem significado, sim. Pode ser que em algumas culturas tenham, mas para nós gaúchos é livre. Que bacana. Eu também queria... a Amália está com a faixa dela, né? Se ela puder mostrar como primeira prenda, e ela vai nos apresentar, vai nos falar o que isso significa, né? O que significa ser a primeira prenda do CTG, aqui do CTG, né? Não é da região, é do CTG, né? Aqui no CTG nós temos diversos departamentos, que nós chamamos de invernadas. Então, de novo, remetendo a estes termos da campanha. Então, nós teremos a invernada campeira, a invernada artística e a invernada cultural. São as 3 invernadas obrigatórias a se ter em um CTG. Podem ter mais, pode ter uma invernada de jovens, uma invernada de esportes, mas estas 3 são as obrigatórias. E a invernada cultural vai ser... ter este compromisso de pesquisar a nossa cultura, entender o que nós fazemos em um CTG, que nós não estamos apenas dançando, existe um significado por trás, um estudo, uma história. E a invernada cultural tem esta responsabilidade. E também de representar o CTG. Então, quando eu assumo este cargo e uso uma faixa, eu
passo de ser além da Amália para também ser a primeira prenda. Então, às vezes, não sabem que eu sou a Amália, mas sabem que eu sou a primeira prenda. Então, eu assumo uma responsabilidade de representar a minha casa, estar à frente dela de uma certa forma, para dizer que, então, eu sou a prenda do Querência, eu faço estes estudos e busco entender o que nós fazemos aqui dentro deste galpão. E aí é todo um grupo de jovens. Atualmente nós temos 18 pessoas no nosso prendado, que são pessoas que usam faixa e os peões usam um crachá para representar essa parte mais cultural das nossas tradições aqui do Querência. Eu vou confessar aqui para vocês que um programa para a gente falar sobre Semana Farroupilha, tradição gaúcha, usos, costumes, né, tradições, todo esse conteúdo vai ser muito pouco, né? Então a gente vai tentar trazer algumas pinceladas e isso me chama muito a atenção, porque para muitos falar de tradição gaúcha é falar só da Semana Farroupilha, né? E a gente sabe que não é, né? Vocês têm todo um trabalho de um ano inteiro, né, que vocês têm eventos, têm programações, se preparam também para todos os eventos dos quais vocês participam. E o CTG Querência do Arroio do Meio, ele faz parte de uma região tradicionalista, né? Então, acho que isso também é bacana a gente poder falar, para mostrar o quanto existe também essa organização dos CTGs, dos Centros de Tradições Gaúchas, aqui no nosso estado, né? Sim, são 30 regiões tradicionalistas e a gente chama a 40ª como sendo a região fora do estado, né? Então, tudo, um CTG nos Estados Unidos ou um CTG em Roraima vai pertencer à 40ª região, que é o título que é dado para ela. Mas no estado são 30 regiões e nós estamos na 24ª região tradicionalista, que assim como nos CTGs também possui uma coordenação. A coordenadora da 24ª, a senhora Lucy Carmen, ela mora em Venâncio, mas ela coordena todos os municípios e, portanto, as entidades que pertencem à 24ª, que se confunde um pouco com o próprio Vale do Taquari, né? A 24ª é uma parte do Vale do Taquari, incluindo Venâncio, Mato Leitão, que são da região do Vale do Rio Pardo, mas é o cerne da nossa região tradicionalista, né? E ainda completando o que a Amália falou, o prendado do CTG, eles não são escolhidos por beleza, ou porque é o filho do patrão, ou porque é aquele que eu quero escolher. Eles fazem provas, né? Então, são provas escritas, provas artísticas, provas culturais. Então, eles se submetem a provas, né? Tem uma extensa bibliografia para ser estudada. E os primeiros, os que atingem os primeiros lugares em cada categoria, do pré-mirim, mirim, juvenil, adulto, veterano, então, eles recebem o direito, né, a permissão para concorrer à região. Então, eu já fui prenda da entidade, a Gabi já foi prenda aqui do CTG por diversas vezes. Então, a gente, quando assume o cargo, a gente tem essa função cultural que a Amália falou, de representar o CTG, de ir para as escolas, de fazer palestras, eventos, ações sociais, mas também recebe esse direito, essa permissão de concorrer em nível regional, que, por sua vez, quando ganha no nível regional, tem o direito de concorrer no nível estadual, né? Então, a Amália mesmo já foi 2 vezes concorrer no estado, porque ela já foi 3 vezes da região, mas 2 vezes como primeira prenda da região, né? Então, ela já concorreu 2 vezes no estado. A Gabi não quis, né, na gestão dela, ela não quis ir para a região, mas ela teria esse direito também, mas na época ela trabalhou muito, ela coordenava a mirim, a pré-mirim, então ela estava trabalhando muito envolvida aqui com o CTG, acabou não indo para a região. Mas essas são as etapas, então, do prendado. Assim como também na campeira, né? Também tem isso. Eles passam por seletivas durante o ano todo em rodeios, fazem uma seletiva regional e os campeões dessa seletiva regional recebem o direito de representar a região na FECARS, que é a Festa Campeira do Estado. Então, semelhante com o que tem na artística, na cultural, também tem na campeira. E você falava agora há pouco, você citou patrão e vice-patroa. Do que a gente está falando quando usa esses termos?
como a gente falou antes, né, os termos da coordenação de um CTG receberam os nomes dos termos das fazendas, né, desses termos ali. Então, o patrão seria aquele dono da fazenda, mas às vezes os historiadores até nos xingam dizendo que a gente perpetua uma diferença de status, né, ou critica os CTGs por dizer que a gente vive no passado e fica com esses termos fechados. Na verdade, o patrão é a pessoa que mais trabalha no CTG, é o peão mais trabalhador do CTG, mas recebe esse nome, né, de patrão para ser o equivalente ao antigo dono da fazenda. Seria hoje, então, quem sabe, o presidente, de uma sociedade. O vice é chamado de capataz geral. Como o nome diz, é aquele pau para toda obra, aquele que trabalha para qualquer área ali. E no nosso CTG está escrito em estatuto que ao vice compete cuidar das invernadas cultural e artística. Então, me chamou a atenção, porque quando a Claudete me passou os dados, capataz, eu pensei, mas olha que interessante, né? Tem todo um significado aí que a gente precisa entender também, para que a gente entenda toda a estrutura que envolve um CTG. Né? Então, aqui o CTG Querência do Arroio do Meio, ele tem todas essas invernadas, tem todas essas representatividades. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Na opinião de vocês, ou a partir do trabalho que é realizado aqui no CTG, qual é, digamos assim, o destaque do CTG? Qual é a invernada que é mais ativa, né, ou que daqui a pouco leva o nome do CTG mais para fora aqui da região, do estado? Ou vocês trabalham com todas da mesma forma? Né? Porque, assim, quando a gente escuta atividades de alguns CTGs, o que chama a atenção, às vezes, é a parte mais da invernada artística. Né? Outra é mais a parte da campeira. Né? Então, não sei se vocês têm um pouco isso mais definido ou vocês contemplam todas as atividades. Com certeza não tem, porque se a gente disser isso, nós estaríamos sendo muito injustos, né? Porque para nós todos são importantes, desde a pré-mirinha até o capataz campeiro que está lá fazendo seu trabalho e incentivando os jovens lá no laço, desde o piazito até o senhor. Mas o que eu acho que cabe a gente explicar é que CTG, Centro de Tradições Gaúchas, tem que ter essas 3 invernadas que a Amália falou, a cultural, a campeira e a artística. Agora, por exemplo, um piquete não precisa, ele só precisa ter o campeiro e o cultural. O cultural todos têm que ter. Um DTG, que é um Departamento de Tradições Gaúchas, ele pode ter só a artística e o cultural. Um GAN, né, que é um outro tipo de associação, ele pode ter só o artístico, né, e cultural. Cultural sempre tem que ter. Um grupo folclórico, ele pode ter só grupos de dança. Então, de repente, por isso que alguns são mais conhecidos por uma coisa ou outra. Mas os CTGs, obrigatoriamente, têm que ter esses 3. Nós temos esses 3, ainda temos o departamento jovem. Mas também existem outras entidades que, além disso, têm o departamento campeiro, né? De esportes. A gente já teve, nós tínhamos aqui as bochas e tal, ainda não conseguimos retomar esses departamentos, mas já temos. Esse ano iniciamos com o departamento de cavalgadas, que é um outro, né? A Gabi pode falar de todo o trabalho que foi feito. Nós sempre tivemos cavalgadas, né? Na Semana Farroupilha a gente faz a cavalgada, fizemos na época das enchentes as cavalgadas solidárias, né? Para arrecadação de alimentos e tal. Principalmente as mulheres que participam do laço fizeram isso. Mas esse ano a gente retomou o departamento de cavalgadas com força, e a Gabi pode contar um pouquinho da chama crioula, né? Por favor, Gabi, enquanto eu vou aqui tomando o meu chimarrão, vocês devem usar outras expressões, né? A gente acaba dizendo assim, vou tomar um chimarrão, né? Vocês certamente devem ter outras expressões que são mais características aqui dos CTGs, ou assim vocês também se referem?
Também, né? Mas vamos ouvir a Gabi, porque me parece que essa expressão, né, da cavalgada, né, ela traz também todo um significado, né? Porque existe todo um amor, né, entre o cavalo e o cavaleiro, né? Que são todas essas questões que trazem muito da história e da cultura do tradicionalismo, né? E quando a gente fala de turismo e a gente fala do Rio Grande do Sul, o cavalo ele está sempre muito presente, né? Então, por favor, nos fale um pouco sobre isso, Gabriela. Sim, a gente teve agora recentemente a busca da chama crioula, que foi na cidade de Caxias do Sul. E aí o Roque, que é o responsável pelas cavalgadas, então ele que fez todo esse movimento e montou a equipe dele para buscar a chama, então lá em Caxias, né? A gente acompanhou assim um pouco, né? A gente fez todo um material também de mídia, né? Para depois disponibilizar para todos verem como é que foi a emoção que transmite, né? Tu fazer isso, ir lá buscar, e eles passaram dias fora, né? Eles saíram daqui e foram até Caxias na sexta. Os cavalos foram dentro do caminhão, então eles acamparam lá, né? E aí Isso, Gabriela, sempre é uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, né? Quando é feito todo esse processo, né? Esse trajeto, o que é feito a cavalo e o que não é feito a cavalo, porque a gente sabe que extensões muito longas, né? Acaba também cansando muito o próprio animal, né? E a gente sabe que tem essa preocupação também com a saúde, né? Sim. Desse animal. Com certeza, né? Isso, primeiramente, assim, né? Assim como qualquer pessoa, o animal também, né? Cansa e tem seus desafios e precisam do descanso. Então, eles foram levados de caminhão até lá, ficaram lá. Na sexta teve abertura, então, né? No sábado teve o desfile pela cidade com os cavaleiros também. E aí, no sábado de tarde, se começou todo esse caminho de volta, né? E aí, eles chegaram aqui no CTG na terça-feira, né? A gente recepcionou, a gente fez uma cerimônia aqui para recepcionar, então, e acender a chama que está desde o dia 13 de agosto, então acesa aqui no nosso CTG e esperando agora iniciar essa nossa Semana Farroupilha, né? Era um grupo de 8 pessoas, porque além do pessoal que foi a cavalo, também tinha o ônibus, né? Onde alguns dormiam e aí tinha o pessoal que fazia o almoço, tinha a janta, então cada ponto que eles paravam, né? Então eles tinham esse suporte acompanhando eles, que iam até o determinado ponto e esperar eles chegar a cada dia, né? Não, e precisa de todo esse suporte, né? E o que a gente escuta muito, né? E isso é algo que me chama muita atenção, é que os que são realmente os grandes amantes da Semana Farroupilha aguardam o ano inteiro para esse grande evento, né? Muitos tiram férias nesse período justamente para ter essa disponibilidade, né? De poder ter uma dedicação exclusiva para esse período, para a semana. A gente hoje já fala em mês Farroupilha, né? Porque tem uma programação bastante ampla que começa já com a busca da chama crioula, né? A gente sabe todo esse cuidado, toda essa atenção que precisa ter. Eu queria também fazer um destaque que agora há pouco a Amália me passou o chimarrão, e eu sei que tem todo um ritual, né? E eu procurei cuidar para enfim, seguir esse ritual, né? Que a gente tem que devolver a cuia sempre com a mão direita, né? É isso, né? Então, eu tive todo esse cuidado. Eu pensei, eu não posso errar, né? Porque eu sei que isso também tem um grande valor, tem um grande significado. Mas antes da gente seguir para a programação, de curiosidades também sobre a cultura, a gente precisa falar um pouquinho desse espaço onde a gente está, que é o galpão do CTG, Querência do Arroio do Meio, né? Então, saber um pouco da história, saber a sua localização, né? Então, se alguém de vocês pudesse nos falar um pouco sobre isso, né? Bom, o CTG ele foi fundado no dia 6 de dezembro de 1984. Então, ano passado, ele fez seus 40 anos. E a origem dele era do outro lado, lá onde hoje está a fábrica da Neugebauer. Então, por tratativas, na época do prefeito Danilo, né, ali precisava ser expandido, então Balas Valérios, que era ali, e aí o CTG veio para cá, junto ao Parque Municipal de Rodeios,
E essa área que o CTG, o Galpão, é uma entidade sem fins lucrativos, de CNPJ próprio, mas ele está dentro do Parque de Rodeios. No nome da rua, que é chamada Alice Ferreira Rodrigues, que é o nome da mãe de uma das nossas patroas, a dona Regina, né? Então, o CTG está aqui desde o início ali dos anos 2000. É mantido, né, pelos seus associados, ele é mantido, hoje nós temos em torno de 200 associações. O que são isso? Né? Nós temos 2 tipos de associações. A associação família, que daí é um casal com seus filhos, ou outra composição familiar, e tem a associação do solteiro também, né, que quer fazer parte, ainda não tem família ou não tem companheiros, então ele também pode fazer uma associação solteira. Então esse conjunto forma em torno de 200 associações, dá mais pessoas, né, mas são em torno de 200 associações. E essas 200 associações, tem gente que é mais da campeira, gente que é mais da artística e gente que é sócia do CTG, que não participa de outro grupo, mas vem aqui. Né? Então, agora, domingo passado, a gente teve o almoço do associado, que é um dos momentos que a gente encontra todos esses associados. Né? Então, anualmente, esse domingo da Semana Farroupilha é destinado para o nosso sócio. Porque os da artística, eles moram aqui dentro do CTG. A gente tem ensaio toda semana, a gente está aqui. Os da campeira utilizam muito a pista de laço ali, estão sempre em treinos, estão sempre por aí também. Mas os outros sócios, eles congregam com a gente nessa Semana Farroupilha. E aí, nesse espaço que a gente está, também é o espaço, então, dos ensaios, é o espaço dos almoços, o espaço dos fandangos, né? Então, vocês têm aí toda uma estrutura para acolher todas essas atividades, né? Inclusive, tem uma cozinha instalada, então tem toda essa estrutura para que os almoços que vocês servem, é tudo feito aqui. Sim, a gente tem hoje 2 econômos, né, o Jacemar e o Marcelo, e eles fazem comidas deliciosas, né, inclusive quem quiser reservar o CTG, né, para fazer algum evento, pode falar com eles, porque realmente eles são muito bons no que eles fazem. E os nossos jantares, fandangos, sempre são eles que fazem então a parte da alimentação. A gente já foi aqui também palco, né, de uma rota turística, né, do Trem dos Vales, e sempre é um prazer para a gente poder receber, né, todo mundo aqui para confraternização, para almoços, jantares, porque sempre são muito bem recebidos. Nós temos uma parceria já de anos com a Univates, onde a gente recebe os intercambistas. Então, pessoas que vêm de toda a parte do mundo, né, quando a Univates organiza aquele momento para eles conhecerem a cultura gaúcha, eles vêm para cá. E a gente daí faz um arroz de carreteiro, faz o churrasco, ou faz algum outro prato típico, né, para eles conhecerem, além das danças, além do laço, além de outras coisas que a gente faz aqui, também um pouco da nossa culinária. E também esse espaço sempre já foi muitas vezes usado para a formação de professores, né? Então, eu já tive a oportunidade, quando eu atuava no magistério, né, de participar de palestras, de eventos nesse espaço, inclusive, né, através da Secretaria de Educação, que buscava esse espaço para fazer os seus eventos, né, de formação de professores. Né. Então, acaba sendo também, tem essa referência, né, que é um espaço de fácil acesso, fica bem pertinho aqui da RS 130, a gente deve estar aqui a uns 200 metros, mais ou menos da RS. Isso, tem amplo estacionamento, né, então é um espaço muito tranquilo de chegar e ter local para estacionar. O local aqui é amplo, né? Então dá para fazer muitos eventos. A Imove vai ser aqui, Isso aí, eu né? ia lembrar mesmo, né? Vai ter um grande evento também, claro, passado depois da Semana Farroupilha, né, no mês de outubro, de 9 a 12 de outubro, a Imove vai ser aqui no CTG, claro, vai ter toda uma outra estrutura em anexo que vai ser montada, e inclusive eu já vou aproveitar que vai acontecer o seminário, aliás, um fórum de turismo no dia 10 de outubro aqui nas dependências do CTG, né? Justamente dentro da programação, dentro do espaço aqui da Imove. Então, a gente bacana também falar sobre isso também. Muitos anos a gente recebeu as senhoras agricultoras, é um outro grupo que vem aqui e eles lotam aqui o CTG também, então a gente sempre está aberto para receber quem quiser usufruir desse espaço.
Muito bom. Eu queria aproveitar também, eu vejo que nós temos aí todo um painel, né, todo um quadro dos patrões do CTG, patrões e patroa também, né, que o CTG já teve, né? E então também faz parte aí do acervo, né, da história aqui do CTG. Então, acho que isso também, para quem visita, né, também acaba chamando bastante atenção, né? Sim, ano passado no nosso fandango de aniversário a gente convidou a todos, alguns já são falecidos, né, mas a gente convidou os familiares, então, para fazer uma homenagem a todos eles, porque todos deixaram o seu trabalho aqui. Né? Isso é importante que a gente saiba que todo mundo que participa do CTG é voluntário, né? A gente paga, às vezes, instrutores, paga coreógrafos, né? Paga quem vai fazer a vestimenta, mas todos nós somos voluntários aqui. Então, a todos esses patrões, a gente tem que deixar o nosso agradecimento por causa do legado que todos eles deixaram para nós. Não, é um registro bem importante, né, para que a gente possa também, né, trazer esse significado, né, que tem um espaço como este, porque para um CTG, qualquer entidade se manter, ela precisa ter essa parceria, né, essa dedicação e, claro, como eu sempre digo, o reconhecimento. Antes da gente chamar os nossos apoios, Gabriela, a gente quer falar também, e vamos falar depois, né, do intervalo também, da programação da Semana Farroupilha. Claro, algumas atividades já aconteceram e outras estão acontecendo, inclusive hoje. Então, gostaria que você desse aí uma palhinha da programação da Semana Farroupilha. Certo. A nossa semana iniciou no dia 13, né? E aí ela se estende até o dia 20 de setembro. No sábado já teve o culto, né? O culto aqui evangélico no CTG. No domingo, então, o tradicional almoço dos sócios, então, o almoço do associado. E na terça, então, hoje à noite, a gente tem o tradicional churrasco de ovelha, né? A gente sempre costuma fazer, que é um cardápio um pouco diferente, que a gente não vê, então a gente mantém sempre na nossa programação. E então já, grande convite para hoje à noite, né? A partir de que horas? Das 19 horas, das 19 a recepção. Horas. O valor é R$60, então pode reservar, chamar os sócios, chamar a gente, né? A gente reserva o cartão e curtir essa noite aí, que vai ser bem boa. E aí no dia 20, dia 19, a gente tem o costelão. A gente tem o fandango depois também, né? Tem o costelão e com um fandango, então, na pós. Já que é véspera de feriado, a gente pode aproveitar e bailar um pouco. E no dia 20, então, geralmente costuma se encerrar as nossas atividades. A gente tem almoço também, tem churrasco aqui. E aí, no final da tarde, a gente vai fazendo a parte do encerramento da semana, né? Perfeito. Depois dos nossos apoios, a Gabriela, né, vai detalhar um pouco mais dessa programação, reforçar os convites, né, para que quem nos acompanha seja realmente bem informado de tudo que vai acontecer na Semana Farroupilha aqui do Querência, né, do CTG Querência do Arroio do Meio. Chamamos os nossos apoios, não saia daí que logo a gente vai estar de volta. A primeira do seu rádio. Integração FM. Sair do banho e se enrolar numa toalha macia e cheirosa. Vestir uma peça de roupa que parece te abraçar de tão gostosa. Deitar em uma cama aconchegante. Que sensação maravilhosa! Experimente viver todos os dias com esses pequenos confortos. A vida fica muito melhor. É isso que os amaciantes Girando Sol proporcionam. Com cápsulas ativas de óleos essenciais, deixam suas roupas perfumadas por muito mais tempo. Girando Sol. Cuidamos de cada cantinho da casa. Empresa de Transportes Irmãos Tchê. Tradição, segurança e conforto. Há 50 anos, em Arroio do Meio. Servindo seus clientes e amigos. Escolha o destino e nós levamos você. Com veículos licenciados, segurados e revisados, segundo as normas vigentes de trânsito. Com condutores responsáveis e experientes. Nos contate pelos telefones 519-9866-8131 e 51-3716-1377. Ou acesse nossas plataformas no Instagram e no Facebook.
Telefone Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134. Na entrada de Arroio do Meio tem sabor que faz história. Há 34 anos, o Hits Restaurante serve você e sua família com qualidade e carinho. No almoço, buffet, a quilo e livre de segunda a sábado. E à noite, de quinta a domingo, aquele cardápio especial à la carte, com lanches, pratos, porções e pizzas. Passe por lá e confira. Hits Restaurante, tradição em bem servir. Informações e pedidos 51 985 94 57 46. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Buenas gauchada! Nós, do prendado do CTG Querência do Arroio do Meio, temos um convite especial para fazer. Do dia 13 ao dia 20 de setembro acontecerá a nossa Semana Farroupilha, com diversas atrações e atividades abertas ao público. Separe sua pilcha, faça mate. Venha para o Querência do Arroio do Meio. Te esperamos! Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito bem, estamos de volta ao nosso programa Momento do Turismo no Vale, edição de número 134. Estamos aqui no CTG Querência do Arroio do Meio, claro, no município de Arroio do Meio, com as minhas convidadas, as prendas aqui do CTG, a Gabriela, a Claudete e a Amália, para falar sobre o tema de hoje, Semana Farroupilha do Querência 2025. Esse programa tem o apoio da Nidecor House, da Gerando Sol, Empresa de Transportes Irmãos Tché, Sicredi Região dos Vales e também do Hits Restaurante. Ao longo do intervalo a gente vinha também tomando chimarrão e eu aproveito para dizer que está maravilhoso. Né? O chimarrão ele sempre nos acompanha, eu acho que é uma grande marca, não só dos CTGs, né, mas de todos nós que somos gaúchos. E quando a gente está em qualquer local, seja aqui no estado, seja fora dele, e a gente vê alguém com uma cuia de chimarrão, a gente entende que ali tem um gaúcho. Né? Seja um gaúcho de tradição, seja um gaúcho com alma de gaúcho, seja um gaúcho que saiu aqui, né, do Rio Grande do Sul e foi desbravar outras terras, né? E isso é algo que nos dá assim um alento no coração, né? Então isso sempre é maravilhoso e eu queria compartilhar isso aí com vocês. Seguimos, então, agora após os nossos apoios, Gabriela, com o detalhamento dessa programação aí da Semana Farroupilha. Então, por favor, podemos seguir. Certo. Hoje, então, no dia 16 à noite, a gente tem o nosso tradicional churrasco de ovelha. E juntamente com outros dias de evento, a gente sempre costuma ter apresentações, né? E então hoje a gente tem as invernadas, então aqui, e também a participação do Hermilo Berté, as crianças do Hermilo Berté, né? Comentando então também que durante o final de semana a Invernada Adulta esteve presente lá em Sarandi, né, participando também lá, dançando, foi um projeto que eles participaram, né, e a gente estava lá, inclusive eu estava junto, né. Não estava mais dançando, mas eles me convidaram para fazer parte, então eu retornei nesse período agora para ajudar, e a gente, né, sempre gosta de estar aí, a gente
está sempre envolvido de alguma forma. Também, então, o nosso baile com o Costelão no dia 19, ele vai ser com o grupo Canção Nativa, tá? Ele não vai ter cobrança de ingresso, ele só tem a cobrança do valor mesmo da janta, que é o valor de R$60. E também o almoço do associado, no dia 20 de setembro, é churrasco e os acompanhamentos, é o valor de R$50. Durante toda a nossa programação, a gente vai participando nas escolas também. Então, a gente teve mais de 15 escolas do município presente, na cidade de Santa Clara, na cidade de Lajeado. Então, a gente sempre tem essa parceria, eles sempre nos solicitam, vamos dizer assim, né, para estar presente na Semana Farroupilha das escolas, né? A criançada gosta muito de ver, de ter esse momento, né? Que é um momento, eu sempre digo, é um momento cultural, é um momento educativo e é um momento também de cultivar as tradições, né, para que para que os jovens, as crianças, os adolescentes também possam conhecer e sentir um pouco mais da cultura gaúcha. Sim, na verdade, como tu disseste antes, né, no mês de setembro, todo mundo nos procura, né, porque lembra da Semana Farroupilha e tal. Mas é importante a gente salientar que a gente faz atividades com escolas e todo o ano, né? Inclusive as escolas que quiserem que a gente trabalhe algum tema específico, né? Por exemplo, o tema anual do MTG, esse ano, fala sobre a violência contra a mulher. Então, todas nós estamos estudando esse tema e se em alguma escola tiver algum momento que eles queiram fazer essa discussão, podem nos chamar. A gente é tradicionalista e está preocupado com os problemas do Estado e do país durante todo o ano, não só na Semana Farroupilha. Mas sim, este ano a gente teve a seguinte organização. Os alunos que estudam nas escolas e são convidados, então, para fazer alguma apresentação, a gente organiza para que eles consigam se apresentar nas escolas, porque a gente não consegue levar um grupo todo em todas as escolas que nos convidam. Então, por exemplo, se ali na Escola Bela Vista nós temos 2, 3 alunos que dançam aqui, a gente organiza para que mais gente vá lá e faça uma apresentação lá. E assim como a Gabi falou, eu quero salientar que hoje de noite, além da música, né, com Hermílio Berté, nós vamos ter as invernadas Mirim e Juvenil, que vão se apresentar. Na quinta-feira, a pré-Mirim, a Mirim e a Juvenil vão para Santa Clara. Nós fomos convidados pela Prefeitura de Santa Clara para fazer parte da programação da Semana Farroupilha de lá. No sábado, então, a adulta e a veterana vão participar da Semana Farroupilha de Lajeado, né? A gente foi convidado para às 18 horas fazer o encerramento da Semana Farroupilha de Lajeado. Então, vamos fazer uma apresentação lá. E na sexta, a mesma adulta e a veterana vão dançar aqui no CTG antes do fandango. E é importante a gente destacar que no domingo a gente teve uma domingueira e agora a sexta nós vamos ter a Canção Nativa e que isso faz parte de um apoio da Prefeitura, né? Eles conseguiram um apoio pelo Fundo FAC, né? E aí eles estão promovendo então esses 2 bailes e por isso são gratuitos à comunidade. Eu confesso aqui para vocês que eu até perguntava antes no horário do nosso intervalo, de que forma vocês dão conta de toda essa programação. Porque a programação aqui no CTG, a participação em Santa Clara do Sul, Lajeado, Sarandi, foram os locais que vocês comentaram. Tem essas atividades nas escolas, né? Então, existe toda essa programação, existe todo esse envolvimento, né? Então, vocês são realmente de parabéns por trazerem, vamos dizer, a comunidade para dentro do CTG e, ao mesmo tempo, levar o CTG para fora do CTG, não é? Se é assim que a gente pode dizer, mas para que todas as pessoas se sintam convidadas, né? Que elas podem participar. Eu não preciso fazer parte de um CTG, não preciso ser associado de um CTG para poder participar das atividades. Então, acho que isso é bem importante destacar para que as pessoas realmente se sintam convidadas, né? A prestigiar. E eu confesso também a vocês que a gente sempre fica na expectativa da cavalgada.
né? Porque essa cavalgada pelas ruas da cidade, ela traz, porque a gente vê ali adultos, crianças, né? Vê o cavalo ali também tão, né, tão presente, né? E tão próximo, né? As famílias, então, e o amor, né? Que a gente vê, que quem anda a cavalo preserva pela tradição, né? Então, a cavalgada é uma das atividades que eu, até talvez por ela estar sempre tão presente pelas ruas, que eu acho tão democrática, né? Então, acho que é isso também, né? Deixa eu só complementar a questão ali da cavalgada. Então, a gente vai ter o nosso grupo lá, dos cavaleiros, pelas ruas e pelos bairros no nosso município. E aí a gente vai ter um ponto de encontro ali em frente à Secretaria de Educação, no dia 20. E aí a gente segue até a Rua de Eventos, né, pelo breve desfile pela cidade, e depois a maioria segue aqui para o CTG para fazer a parte do almoço, né? Então, a gente convida também a toda a comunidade, né, que quiser pelo menos vir às ruas e prestigiar, né? Que horas inicia esse desfile? Em torno das 10h30. Porque a gente tem que aguardar os cavaleiros chegarem e aí a gente segue. Então, a gente combinou ali mais ou menos esse horário, se encontrar em frente à Secretaria de Educação. Já fica o convite, né, para todos que gostam, que apreciam. E é um momento, eu sempre digo, é um momento cultural, é um momento artístico, é um momento, eu diria, um momento de turismo, né? Mostrar também um pouco da força das nossas tradições e das nossas origens. Da programação, mais alguma referência que vocês gostariam de fazer destaque? Porque senão eu queria ouvir também depois um pouquinho mais sobre algumas curiosidades da cultura gaúcha. A gente está com o chimarrão também, sobre o barco, nós não podemos esquecer do barco. Gabriela, puder usar o microfone, facilita. Quanto à Semana Farroupilha, seria isso. A gente também sempre disponibiliza toda a nossa programação, e não só da Semana Farroupilha, do que a gente participa, na nossa página do Instagram também, né? A gente divulga nos nossos grupos de WhatsApp, né? Temos os grupos dos sócios lá, então a gente sempre tenta manter eles informados do que está acontecendo e do que a gente está participando também. Tá certo. E a gente coloca, né, a nossa programação da Rádio Integração também à disposição, se em algum outro momento alguém gostaria de dar uma entrevista, reforçar algum convite, faça um contato com a gente, faça um contato com a rádio, que a gente também faz questão de poder divulgar. Vamos contar a história do barco? Vamos contar a história do barco, que nós estamos deixando assim até o finalzinho, e até assim nós tínhamos pensado na possibilidade de nós estarmos fazendo o programa dentro do barco. A gente olhou, analisou, mas achamos que talvez não seria bem o ideal. Mas ele está aqui nos acompanhando, né, o programa todo, e a gente agora quer ouvir um pouco dessa história. Bom, todos os grupos, né, os elencos de dança, sempre fazem uma coreografia de entrada. Por exemplo, a Veterana, ano passado, fez uma homenagem às noivas de preto, né? Uma pesquisa que a gente fez para falar que aqui na região as noivas se casavam com um vestido preto. E assim, cada grupo tem a sua coreografia. E em 2023, o Grupo Mirim foi para um festival chamado Fest Mirim, que é o maior encontro dos dançarinos mirins, né, que ocorre anualmente em Santa Maria. Ano passado, né, em função de todas as questões de enchente, a gente não conseguiu participar. Mas ano passado se comemorou os 200 anos da imigração alemã. E aí o Grupo Mirim pensou em fazer uma homenagem a essa etnia tão forte, tão presente na nossa região, e contando um pouco da imigração alemã. Então, a gente tinha programado, mandou fazer uma música e não conseguimos ir para o Fest Mirim. E esse ano, os instrutores, né, o Alex e a Dani, compraram essa ideia e ensaiaram e criaram. Então, né, a gente contratou coreógrafos e criamos uma coreografia para o Grupo Mirim ir para Santa Maria, que foi agora no último final de semana, não este, no passado, né, falar sobre a imigração alemã. Então, é uma coreografia muito alegre, onde eles estão vestidos de prenda e de peão, mas eles, sobre essa roupa, eles fazem um avental, uma tiara de flores, bem típica dos alemães, e eles contam a história do Capitão Miller, que trouxe os alemães, né, no Argus, que é o barco, para a nossa região. O nome do barco era o Argus. Então eu vou deixar a Amália falar desses barcos que trouxeram os alemães, né, que chegaram aqui há 200 anos, né, e a gente conta essa história.
A imigração alemã aconteceu aqui no Brasil depois da independência do Brasil, que foi em 1822. Eles decidiram trazer novas etnias aqui, infelizmente, né, não pelos melhores dos motivos, porque eles queriam embranquecer o Brasil, então quiseram trazer etnias europeias para cá. Então, o nosso imperador, ele faz todo esse processo para conseguir incentivar a imigração para o Brasil. Então, eles trazem os alemães, e eles vêm em 3 barcos, o Argos, o Ana Luísa e o Carolina. Eles chegam no Rio de Janeiro e depois vêm com o São Joaquim Protetor, esse barco, para o Rio Grande do Sul. E aí eles vêm aqui, desembarcam em Porto Alegre e vão em direção à Real Feitoria do Linho Cânhamo, que é a atual cidade de São Leopoldo. E conforme esses povoados vão se desenvolvendo, eles vão tendo filhos, vão criando famílias, e aí essas famílias precisam achar novos lugares para morar, porque não tem terra para todo mundo lá em São Leopoldo. E assim eles vão descendo e vêm aqui para a nossa região dos vales e vão povoando aqui essa região também e formando novas famílias e novos povoados. Amália, parabéns por esse teu relato, a gente conhece um pouco da história, mas não com todos esses detalhes, com essa riqueza de detalhes que a Amália coloca. Então, isso também é o sinal do quanto quem está no CTG, quem participa, né, dessas atividades, estuda, se aprofunda, né, e até há pouco a Amália contava, né, de como é participar dos concursos, o quanto se estuda, né, para que a gente realmente possa trazer e resgatar toda essa história. Né? Então, isso é belo, isso é maravilhoso e isso engrandece ainda mais todo o trabalho aqui de um CTG. Né? A quem a gente já quer agradecer, eu quero agradecer ao André também, patrão do CTG, por sempre também atender aí os nossos pedidos, as nossas solicitações, né? E sempre ser tão ativo aí junto à comunidade de Arroio do Meio. Mas antes da gente encerrar aqui o nosso programa, que a gente já deve estar chegando no final, né, Alan, do nosso tempo aí, que passa tão rápido, né? A gente tem aqui uma pauta, eu acho que para mais um programa, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho aí, Amália, talvez da tradição do chimarrão, né? De alguma curiosidade, né? Que a gente possa comentar rapidamente. Sobre a gastronomia a gente também já falou. Eu sei que tem, eu pesquisei alguns dizeres, né? Gauchescos, e adágios, né? Me faltou a palavra, que talvez depois a Claudete possa encerrar com um ou com outro, né? Porque a gente sempre diz, né? Tem algumas expressões que, de fato, só o gaúcho entende, né? Quem não é gaúcho, às vezes, tem essa dificuldade de entender esse vocabulário, esse palavreado tão específico. Muito bem. Então, o chimarrão, ele é de origem indígena. Os índios guaranis cultivavam, então eles plantavam a erva mate, colhiam e faziam todo esse processo para ter a erva. E vendiam, trocavam, eles não vendiam porque não tinham dinheiro, mas faziam trocas assim com outras tribos indígenas e eles tinham já essa tradição de mascar a erva mate. Porque é uma bebida estimulante, né? Espanta a preguiça, então eles já tinham essa tradição. E quando os jesuítas espanhóis chegam aqui para fazerem esses povoados com os indígenas, eles veem os indígenas tomando o chimarrão e começam a achar que isso ali não era coisa boa, né? Até pensam assim, até proíbem a erva mate porque pensam que não é algo de Deus. Mas eles percebem que não dá certo. Eles tentam tirar a erva mate dos indígenas, mas eles não conseguem viver sem. Eles já estavam muito acostumados. Então, os jesuítas decidem apoiar esta ideia e eles também se tornam grandes consumidores. Inclusive, no início, assim, a primeira início de economia que teve aqui no Rio Grande do Sul, antes do charque, foi a erva mate que eles exportavam para a Europa. Então, os indígenas produziam. E aí isso vai se tornando uma tradição e na época eles não tinham todos esses requintes que a gente tem, isso é uma coisa trazida pelos jesuítas, que eles começam a fundir o ferro e fazer a bomba de ferro, não mais de taquara, que nem era feita antes. E assim isso vai se transformando com o tempo. Inclusive eu já li em um livro que o autor diz que o mate acabou fazendo mais parte da nossa vida porque ele ajudava a digerir o churrasco. E assim que se tornou essa dupla tão dinâmica aqui do Rio Grande do Sul.
Muito bom. E tem algumas, eu sei que tem algumas curiosidades, né? Tem um jeito certo de passar o chimarrão, né? Sim, a gente passa sempre com a mão direita. Então, aqui nós temos o chimarrão apenas com erva, mas dependendo do chá que eu colocar, ele vai ter algum outro significado, vai ter um motivo para que eu estou tomando esse chimarrão, para curar de alguma doença que eu tenha. Se eu colocar mate com mel, daí também quer dizer que eu quero casar com aquela pessoa, né? Se a gente vai oferecer, dar essas indiretas. Ou um mate com rapadura, né? Trazer os dois quer dizer que é amizade. Se servir um mate frio, quer dizer que não é amizade. E assim eles foram criando esses costumes de se dizer coisas indiretamente. Uma certa comunicação, né? Acho que são algumas dessas curiosidades, né? E sempre dizem também que a gente tem que tomar todo o chimarrão, tem que fazer roncar, né? Que isso também é um sinal. E Deus o livre mexer na bomba, né? Não pode. É o primeiro dos mandamentos. Que não pode mexer na bomba, né? E além disso também tem essa questão, né? Uma roda de chimarrão, e é o que normalmente a gente faz, né? A primeira coisa que a gente oferece quando a gente recebe uma visita é o chimarrão, né? Isso aí, seja no inverno, seja no alto do verão, eu também pessoalmente gosto muito de tomar chimarrão em qualquer horário, em qualquer época do ano, pode ser no inverno, no verão, até na beira da praia eu levo, quando a gente vai para a praia eu levo o chimarrão. É sempre bem-vindo, né? É sempre é bem-vindo e sempre é um sinal aí de muita amizade. E o que me chama a atenção muitas vezes que quem está com a cuia do chimarrão, quem está com a cuia, dizem que acaba estimulando inclusive a mente, né? Porque a pessoa segura às vezes até por muito tempo, né? Toma o chimarrão e vai conversando, né? Então, às vezes as pessoas chamam a atenção de que não pode ficar segurando a cuia também por tanto tempo, ainda mais se a gente tem uma roda maior, né? Então tem tudo isso aí para contar também. E os termos que se diz, né? Quando se está indo embora, né? Então é o mate do estribo, né? Que é o último que a gente toma, né? Para botar o pé no estribo e ir embora. Ou quando a gente é muito contador de história, é o mate do João Cardoso, né, que é aquele contador de história que fica mentindo, contando ou aumentando a história, né? Então tem toda uma questão. Mas no início, só se me permite para a gente finalizar e deixar esse gancho para um próximo programa, no início a gente falava do turismo, né, do quanto a gente pode avançar, e tem o programa agora, né, do Te Esperamos, né, do turismo, e o turismo da erva mate, o turismo do mate, eu acho que é um dos caminhos que a gente pode incentivar aí nessas rotas, bem como buscar, né, nas nossas origens, para mostrar isso para os turistas, né? Eu acho que Gramado soube fazer isso muito bem, né, fazendo com que as suas características, suas qualidades fossem acolhedoras para o turismo, e nós aqui podemos fazer com que outras coisas daqui do Rio Grande do Sul sejam palco para o turismo, né? Rio de Janeiro faz tão bem, Olinda com seus gigantes ali faz tão bem, o frevo, eu acho que a gente também tem muito para crescer nisso. E quem nos acompanha, quem empreende ou quem tem essa intenção em empreender, aproveita essa dica aí da Claudete, né? A gente sabe o quanto isso, essa simbologia também chama atenção, e as pessoas chegam e quando elas são recebidas com um chimarrão, elas sentem esse acolhimento, elas se sentem bem recebidas, se sentem bem acolhidas, né? E é um grande símbolo aí que a gente pode, eu acho que aproveitar e explorar muito mais. Mas antes da gente encerrar, eu queria ouvir aqui de vocês talvez algum adágio popular, né? Não sei se alguém de vocês gostaria de falar algum, talvez, ou algum. Eu até anotei um ou outro aqui, mas eu queria ouvir mais de vocês. Então, adágios que a gente costuma falar aqui, né? Então, mais perdido que Cusco em tiroteio. Isso, Cusco não vai ser entendido em outro lugar que não aqui no nosso estado, né? E aí eu complementei, né, antes brincando contigo, que daí a gente já vai aumentando isso também. Tem o mais perdido que sapo em cancha de bocha. Olha, esse adágio, ele é novo, né? Então, esse realmente eu nunca tinha ouvido. Mas eu anotei aqui um que eu achei, né, interessante também,
enrolado que nem linguiça em balcão de venda, né? Então, são algumas expressões que são usadas, né, para falar um pouco aí, né, às vezes de algumas expressões que a gente usa. O tchê, né, o bah, o guri, né, são expressões que nós aqui usamos. Gaudério, né, se usa muito também essa expressão, que são aí do nosso cotidiano e que vão fazendo parte aí da nossa forma de comunicação. Não sei como é que o restante do país consegue se comunicar sem bar. Né? A gente, né, isso está tão no nosso, parece que tão no nosso DNA, né, que quando a gente vê, a gente já falou sobre isso, né? Usou essa expressão e ela acaba fazendo muito parte aí do nosso dia a dia. Não sei o Alan, que está aí na parte técnica, se ele também depois quer inserir algum adágio popular, porque a gente tem muitos, né? E isso também torna, às vezes, uma conversa mais descontraída, né? E isso faz com que a gente se sinta, às vezes, assim, tão próximo uns dos outros. Mais alguma consideração para a gente encerrar o nosso programa? Todo mundo convidado para vir aqui nas nossas programações da Semana Farroupilha. E, independente da Semana Farroupilha, estamos sempre de portas abertas, esperando todo mundo. Muito bom. Reforçando, então, a programação, dia 18, dia 19, dia 20, né? Então, temos esses... Dia 16, perdão. Noite. Dia 16, dia 18... 19. E dia 20. E dia 20. Dia 18 é Santa Clara. Tá, não então na entidade. Mas é a gente vai estar fora, mas aqui na entidade, então, hoje à noite, dia 16, dia 19 e dia 20. Certo. E como é que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais também? Sim, nós temos o Facebook, que é CTG Querência do Arroio do Meio, e também no Instagram, que também é CTG Querência do Arroio do Meio. E nós estamos sempre aqui no CTG, nós, pessoal da Artística, mas quem quiser vir aqui e saber da campeira, nós sempre estamos aqui nas segundas e quartas, o pessoal da dança de salão está aqui no CTG, nas terças, quintas e nos domingos, o pessoal das danças tradicionais estão aqui, então podem nos procurar nas redes sociais, mas nossas portas estão sempre abertas nesses dias que eu falei, a partir das 7 horas da noite. Podem vir aqui, falar conosco, participar e dizer como gostariam de participar. São todos sempre bem-vindos. Obrigada, Gabriela, Claudete, né, e Amália por estarem aqui com a gente, dividindo muitas dessas histórias e também da importância que tem a cultura e a tradição gaúcha para todos nós. Claro, a gente fala de turismo, né, porque eu acredito que seja também um vetor bem importante, né, para que a gente possa alavancar, né, e possa colocar, eu sempre digo, a marca do turismo aqui também na nossa região, no nosso vale. Eu quero agradecer, eu não posso deixar de falar da Márcia, né, da Tecnosul Agropecuária, ela que fez essa gentileza, né, de nos vestir, vamos dizer assim, com essa indumentária, né, que foi tão importante para que eu consiga me sentir. A gente precisa sentir, né? Precisa se vestir também para poder sentir toda essa energia, né, que é a tradição e a cultura gaúcha. Então, Márcia, muito obrigada por abrir as portas aí do teu espaço e ser tão gentil aí com a gente. Dessa forma, então, estamos encerrando mais um programa, Momento do Turismo no Vale. Obrigada, Alan, que esteve na parte técnica, aos apoiadores do nosso programa, que é no Decor House, a Girando Sol, a empresa de transportes Irmãos Chess, Cred Região dos Vales e também do Ritz Restaurante. Um grande abraço, uma boa tarde, continuem acompanhando a programação da rádio e já deixamos um convite para o nosso próximo programa, Momento do Turismo no Vale, de um outro local, que hoje foi aqui do CTG Querência do Arroio do Meio. O próximo programa pode ser nos estúdios da Rádio Integração ou pode ser em qualquer outro espaço, em qualquer outro ambiente para a gente falar de turismo. Então, dessa forma encerramos, um grande abraço e até lá.